Bom dia, pessoal. Tio Júnior mais uma vez com vocês. Hoje, pessoal, eu trago para vocês uma nova aula de português. Nossa aula hoje continua falando sobre tipos de textos. Nossa atividade é a atividade 14 do caderno do PAIC, de língua portuguesa do 5º ano. E o texto que vai fazer parte dessa atividade, o título desse texto é Mangue, onde o sal e o doce se encontram. Vamos dar início à nossa aula? Lembrando as aulas passadas, pessoal, nós começamos a ver os tipos de textos que existem. Na aula passada e na aula retrasada, nós já estudamos o tipo de texto narrativo, ok? Hoje, nós vamos estudar sobre o tipo de texto descritivo. E nós vimos que também tem o texto injuntivo, que é o mesmo instrucional, o expositivo e o dissertativo. Mas hoje nós vamos começar a estudar o descritivo, ok? Texto descritivo. Como o nome já diz, pessoal, ó, descritivo. Lembra que palavra? Lembra descrever. E o que é descrever, tio Júnior? Descrever é você dizer como alguma coisa é, como alguém é, contar não, é dizer como é que uma coisa aconteceu exatamente como ela aconteceu, entendeu? Então esse texto descritivo, ele é um texto que ele vai descrever alguma coisa, alguma pessoa, um acontecimento, ele vai descrever ele vai contar para as outras pessoas que estão ouvindo, ou que estão lendo, alguma coisa detalhadamente, tá bom? Então vamos ver aqui o que é que diz, ó. O texto descritivo é aquele que descreve de maneira detalhada. Tá vendo aqui, ó? Detalhada. Quer dizer o quê? Que você tem que dar os detalhes, os mínimos detalhes, certo? Então você vai, quando você descreve alguma coisa, você dá os detalhes. Então, de maneira detalhada, os aspectos de um determinado lugar, um acontecimento, uma pessoa, um objeto ou animal. Então, tio Júnior, eu posso descrever qualquer coisa dessas que dizem aí? Pode sim. Então, você pode descrever um lugar. Por exemplo, digamos que você foi para um zoológico. E aí eu peço para você escrever um texto me descrevendo o que você viu nesse zoológico. Então, você vai ter que dizer tudo bem detalhado. Como era o zoológico, que tipo de animais tinham lá, se tinha muitas pessoas, o que foi que você fez, como eram os animais. Por exemplo, se você tiver dito que viu um leão, você vai descrever também lá o leão, como é que ele estava, qual era o local que ele estava. E se você quiser escrever um acontecimento, então vamos supor, lá, digamos que você foi para esse zoológico. E nesse zoológico aconteceu de um macaco fugir lá do local dele. E aí todo mundo ficou com medo, pensando que o macaco ia ser agressivo. E aí chamaram as pessoas do zoológico para tentar capturar esse macaco. E aí você vai contar como foi que isso aconteceu. Vai ter que dar os detalhes. Quem foi que viu o macaco fugindo, como é que ele fugiu, se ele machucou alguém, como foi que capturaram ele de novo, certo? Então, isso é um acontecimento, uma coisa que aconteceu. Bom, aqui, cuidado, que ele é parecido com a narração, o texto narrativo que nós vimos. Quando a gente conta uma história, né, a gente pode pensar que é uma narração. Só que na narração a gente não vai dar detalhes daquela história que aconteceu, né? A gente vai dar detalhes aqui no descritivo, tá bom? A gente pode descrever também uma pessoa. Quer ver? Se eu disser assim, escreva um texto descrevendo o tio Júnior. É fácil demais, né? Todo mundo já sabe como é que eu sou. O professor carequinha, que parece... Tem muitos alunos que dizem que eu pareço com o Roberto Cláudio, mas eu não acho legal não, que o Roberto Cláudio, sei lá, hein, se ele é legal, se ele não é. Mas aí,
Alguns dizem que eu sou legal, outros dizem que eu sou chato. Então, você está descrevendo uma pessoa, o tio Júnior. Você pode descrever um objeto, por exemplo, você pode descrever um estojo de canetinha, um estojo de canetinha não, um estojo daqueles que vocês guardam lápis, borracha, aquele estojinho lá. Descrevam o seu estojo, você vai dizer qual é a cor dele, o que é que cabe nele, como é que ele fecha, se é com zip ou se é com velcro, como é que ele fecha, se ele é de plástico, se ele é de tecido, certo? Então, quando eu peço para descrever um objeto, você pode escolher qualquer objeto. E eu posso descrever também um animal. Muitos de vocês têm animais de estimação em casa, gato, cachorro, passarinho. Então, se eu pedir para descrever um animal, por exemplo, um cachorro, você vai dizer se ele é um cachorro grande ou pequeno, se o pelo dele é comprido ou curto, se os dentes dele são grandes ou pequenos, se ele é um cachorro manso ou é valente. Então, você vai dizer como é que ele é. Isso é que é descrever, tá bom? Aí aqui, ó, continuando aqui. O objetivo do autor é justamente transmitir as impressões, qualidades, sensações, características e observações sobre aquilo que está sendo detalhado. Então, o autor, quando ele escreve um texto descritivo, o objetivo dele é transmitir para quem está lendo as impressões, as qualidades, as sensações, as características e as observações sobre aquilo que ele está sendo detalhado. Então, se um autor escrever sobre uma comida, então ele quer que quem for ler o texto dele consiga, é como se a pessoa tivesse provando da própria comida que ele está descrevendo, entendeu? De tanto detalhe que ele vai dar, se a comida é boa, se é gostosa, do que é feito, se a gente come quente ou frio, se é salgada, se é doce. Então, ele vai descrever tão detalhadamente que a gente, quando a gente lê, a gente vai achar que está comendo aquela comida também. Isso é que é ser detalhado. Tá bom? Quando você descreve algo detalhadamente, você não esquece nenhum detalhe daquilo que você está descrevendo. Tá bom? Continuando. Exemplos de textos descritivos. Onde é que a gente encontra esses textos descritivos? Nós encontramos em reportagens, aquelas que saem no jornal, né? Em revistas que descrevem algum fato ou um acontecimento. As biografias, o que são biografias? Nós já vimos. Biografias é um tipo de texto, é um gênero textual que fala da vida de alguém. Só que ele não faz só falar da vida de alguém, ele vai descrever a vida daquela pessoa, né? O que é que ela fez, como é que ela era, vai falar bem direitinho de uma pessoa. Lista de compras. Essa aqui é a mamãe de vocês, conhece muito bem, né? Quando a gente vai no mercantil, no mercadinho fazer compra, a gente anota uma listinha para poder não escrever. Aquela listinha que a mamãe faz para ir fazer as compras, aquilo ali é um tipo de texto descritivo. Ali está descrevendo o que é que ela precisa comprar, tá bom? Relatos históricos, isso aqui a gente vê muito nos livros de história. Ou sobre viagens, por exemplo, uma viagem que você fez, então você também pode dizer como é que foi aquela viagem. Anúncios de classificados, isso aqui é a parte do jornal que vende alguma coisa. Então, quando tem uma pessoa querendo vender uma casa, então ela anuncia no jornal e aí ela vai dizer como é que é aquela casa. Ela vai descrever se a casa é grande, se a casa é pequena, em qual bairro fica, se tem água, se tem energia, né? Ele vai descrever a casa. E currículos. O que são currículos? Currículos são aqueles documentos, aquele tipo de texto que a gente escreve quando a gente vai quando a gente vai procurar um emprego. Aí a gente faz um currículo dizendo o quê? Descrevendo o que a gente sabe fazer. Né? A gente coloca o nosso nome e vai começar a descrever tudo aquilo que a gente já aprendeu, que a gente estudou, onde foi que a gente estudou, o que é que a gente sabe fazer, quanto é que a gente quer ganhar de salário. Então é um currículo, tem que ter essa descrição, tá bom?
Então, esses tipos de texto, o tipo de texto descritivo aparecem muito nesses textos que eu escrevi aqui, tá bom? Que possuem características bem diferentes dos demais tipos textuais. Ok, as características do tipo de texto descritivo. Algumas características diferenciam o texto descritivo dos outros. A utilização de muitos substantivos. Todo mundo estudou no 4º ano e já tem que saber o que são substantivos. O que são substantivos? São as palavras que dão nomes às coisas. Podem ser substantivos comuns, por exemplo, o nome, uma cadeira, é um substantivo comum. Um lápis, está dando nome ao lápis, é comum. Uma caneta, é comum. Podemos ter os substantivos próprios, que são nomes de pessoas ou de lugares. Por exemplo, professor Júnior. Então, ele tem que ter a primeira letra maiúscula, porque é um substantivo próprio, né? Na cidade de Fortaleza, que é a nossa cidade. Então, a primeira letra de Fortaleza, o F, tem que ser maiúsculo, porque é um substantivo próprio. Então, substantivos são todas as palavras que dão nome às coisas. E adjetivos? Os adjetivos são qualidades desses substantivos. Por exemplo, quando eu digo assim, o tio Júnior é legal. Então, quem é o substantivo? Júnior. E qual é a qualidade dele? O adjetivo? Legal. Ou então, quando eu digo assim, tio Júnior é chato. Quem é o substantivo? O tio Júnior. Qual é a qualidade? É chato. Tio Júnior, mas a qualidade não é uma coisa boa, não? Nesse caso aqui, pessoal, não, tá bom? Essa qualidade que a gente fala é que é uma característica do substantivo, tá bom? Então, que ela pode ser qualquer uma. Chato, alto, gordo, magro, baixo, é legal, entenderam? Então, quando a gente tem um texto descritivo, a gente vai encontrar muitos substantivos e muitos adjetivos nesse texto, porque a gente vai estar descrevendo uma coisa. Como é que a gente descreve uma coisa se a gente não disser como é que essa coisa é? Então, quando eu digo que um lápis é grande, eu estou dando uma qualidade para o lápis, uma característica, ele é grande. Se eu disser que o lápis é pequeno, eu vou dar uma qualidade também, uma característica para esse lápis, pequeno. Então, por isso que nós vamos ter muitos adjetivos e muitos substantivos no tipo de texto descritivo, que ajudam o leitor a ter uma ideia exata do que está sendo detalhado. São alguns exemplos, ok? Nesse tipo de texto também são mostrados detalhes físicos, como a altura, a textura, o peso, o comprimento, as dimensões, o clima, a função, como também aspectos psicológicos e comportamentais, como a personalidade, o caráter e o humor. Que é quando eu disse aqui nesse instante, o tio Júnior é legal. Isso é um aspecto psicológico da minha personalidade, tá bom? Quando eu digo que o tio Júnior é chato, também é um aspecto psicológico que também faz parte da minha personalidade. Quando eu digo que o tio Júnior é baixo, eu estou falando da minha altura. Quando eu digo que o tio Júnior deixa eu ver aqui. Quando eu digo que o tio Júnior é um professor, eu estou falando da função que eu exerço, né? Então, se eu disser para que serve uma caneta, eu estou dando a função, dizendo para vocês a função daquela caneta. Para que ela serve? Ela serve para quê? Para escrever. Então, quando a gente diz isso que está aqui, de um objeto, ou de uma pessoa, ou de um lugar, ou de um animal, seja lá do que a gente for descrever, a gente está dando características dessa coisa que a gente está descrevendo, tá bom? Qual é a estrutura de um texto descritivo? Ela é parecido, pessoal, com o tipo de texto que a gente encontra, aquele tipo de texto em prosa, como se ele tivesse, aquele texto em prosa que a gente estudou, são textos que têm parágrafo. Então, o texto descritivo, ele também tem a introdução, ela também tem o desenvolvimento e ele também tem a conclusão, tá bom? O que é a introdução? É a primeira parte do texto, quando o autor apresenta o que será descrito. Então, se eu vou falar de um lugar, eu começo meu texto dizendo que eu vou falar de um lugar. Então, começo dizendo que aquele lugar é um lugar que fica em tal canto, que é um lugar que muita gente vai. Eu começo a mostrar o que é que eu vou descrever.
tá bom? O desenvolvimento. Nesse momento, o próprio nome já diz, a descrição se desenvolve com bastante detalhes. É aqui que eu vou dar todos os detalhes, pessoal. Então, se eu vou descrever um lugar, eu tenho que dar todos os detalhes daquele lugar. Se é quente, se é frio, se é legal, se é chato, se é longe, se é perto, se é alto, se é baixo. Eu vou dar todas as características daquele lugar que eu estou descrevendo. Tio Júnior, se eu for descrever um objeto, por exemplo, um brinquedo que eu tenho, mesma coisa. Na introdução você vai falar o que você vai descrever. Que brinquedo é esse? No desenvolvimento você vai dizer como é que esse brinquedo é. Qual é a cor dele, para que ele serve, como é que brinca, se ele é grande, se ele é pequeno, ok? E nós também temos a conclusão. É a última parte e encerra a descrição do objeto, da pessoa, do lugar ou da situação abordada. Aqui você termina o seu texto terminando de fazer a descrição dele. Bom, é parecido com aquele texto em prosa que tem parágrafos, ó, introdução, desenvolvimento e conclusão. Ok? O nosso texto da nossa tarefa de hoje é esse daqui. O título dele tá aqui, ó, Mangue, onde o sal e o doce se encontram. Certo? O que é mangue, tio Júnior? Mangue, pessoal, é uma espécie de, digamos assim, de bioma. É uma área. Digamos, quando eu digo assim, o que é uma praia? Todo mundo imagina a praia. O que é a praia? A praia é um local que tem um mar, tem areia, tem as barracas lá, né? Então, quando eu digo mangue, o mangue, por exemplo, o mangue é onde as pessoas pegam aqueles caranguejos para a gente comer, né? Aquele caranguejo vive no mangue. É um local que a água tem parte que é doce, tem parte que é salgada. Às vezes, quando chove, aquela área fica alagada e depois, quando fica mais seco, aquela área aparece mais a areia e os caranguejos ficam naqueles buracos, entenderam? Então, ali que é o mangue. E aqui nesse texto, ele vai descrever quem? O mangue. Aqui no título já está dizendo o mangue. Ó. Começa dizendo quem é que eu vou descrever, que é na introdução. Ó. O mangue é uma vegetação tipicamente encontrada nos manguezais, um dos mais férteis e complexos ecossistemas do planeta. Tá vendo? Na introdução ele começa a dizer do que ele vai falar. E aí no desenvolvimento, por aqui, ó, os manguezais se formam a partir do encontro das águas doce e salgada, quando o mar avança no solo e forma regiões alagadiças. Então aqui ele vai começar a descrever tudo que tem no mangue, tá bom? E aqui mais pro final ele dá a conclusão, diz que lá no mangue tem os crustáceos, que são crustáceos, são aqueles caranguejos, né? Que a gente encontra nos mangues, tá bom? Esse é o texto da atividade que vocês vão ter que ler para fazer a atividade que eu vou mostrar aqui agora. Veja bem, primeira questão. Qual é o principal assunto do texto? Então você vai voltar lá e vai prestar atenção no título. E vai prestar atenção na aula que a gente deu hoje. Não é um texto descritivo, então esse texto vai descrever alguma coisa. Essa alguma coisa é o principal assunto. Então qual é o principal assunto? Aqui, ó. Estou marcando aqui no mouse. Eu nem vou dizer nada, mas está aqui o mouse rodando aqui, ó. Certo? Segunda questão. Como se formam os manguezais? Você vai voltar lá no texto. Aqui, ó. Os manguezais se formam a partir do encontro, tá vendo? Volta no texto e procura a resposta. Vamos lá para a terceira questão. Onde foi publicado esse texto? Vamos voltar lá para o texto. Lembram que eu já falei disso também? Aqui no final do texto, nessas letrinhas pequenas, eles dizem quem foi que escreveu, aonde foi publicado, quando foi publicado. Então a pergunta está perguntando, está fazendo a pergunta, está dizendo o quê? Vamos lá na pergunta. Onde foi publicado esse texto? Então volte lá, que aqui vai dizer, ó, revista Pense, ano 2, número 3, março e abril de 2010. Então você vai ver isso aqui e você vai ver aonde foi publicado esse texto. E as opções, ó, em um site, em uma revista, em um jornal ou em um telejornal.
Júnior, qual é a diferença do jornal para o telejornal? O jornal, pessoal, é aquele jornal que a gente pega feito em papel. Certo? Que a gente, por exemplo, a gente vai na banca de revista e compra um jornal. O telejornal é aquele jornal que é à distância. Como assim à distância? O jornal que passa na TV que a gente assiste, a gente está assistindo ele à distância. Por isso que o nome também se chama televisão. Porque é uma visão de uma coisa que está longe da gente, tá bom? Então a diferença de jornal para telejornal é essa. O jornal a gente está com ele ali pertinho. O telejornal é uma coisa que a gente está vendo, mas ele não está ali perto da gente, tá bom? Quarta questão. Quanto ao tipo, o texto é classificado como? Eita, essa aqui é mais fácil, né? Qual foi o tipo de texto que a gente estudou hoje? Hein? Foi argumentativo? Foi o narrativo? Foi o descritivo? Ou foi o informativo? Ok? Essa era a nossa atividade de hoje. Essa foi a nossa aula de hoje. Por favor, estudem, não deixem de estudar, tá bom? Prestem bastante atenção na aula antes de fazer a tarefa. E não esqueçam de responderem o diário de estudos, tá bom? Como sempre, eu vou mandar pelo grupo do WhatsApp a aula, as tarefas para vocês fazerem. E também, por último, vou mandar o diário de estudo que é para vocês responderem. Basta responder só uma vez, tá bom? Se você responder só uma vez, já está feita a sua chamada, você já levou sua presença e está tudo ok. Grande abraço do tio Júnior e até a próxima semana. Tchau!